cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Que aonde que estiver chegando esse vídeo, que Deus tenha abençoado muito a vida de vocês, todos que deixam comentários, me seguem, que o Espírito Santo de Deus esteja me dando uma mensagem nessa tarde para trazer a todos vocês. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela minha vida, agradeço pela vida de todos, agradeço a Deus também pelos novos seguidores, pelas mensagens deixadas aí. E estamos aqui mais uma vez nessa tarde, fim de tarde, né? Trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que essa mensagem pode até chegar em vocês, que se encontra lá em Isaías 53. Isaías capítulo 53, começa no versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: porque foi subido como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe que padecer é como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si os nossos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou chamar vocês de irmãos que já estão me seguindo, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Irmão, essas palavras que está dizendo aqui está se referindo a Jesus Cristo. Isaías, para quem não sabe, é Antigo Testamento. E Jesus veio no Novo Testamento. Só que Jesus veio para lutar contra o sistema naquela época. E quem que era o sistema naquela época? O sistema naquela época não era, menos caso, o sistema religioso, que eram os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Jesus veio combater eles. Porque eles ensinavam uma doutrina, não é que eles ensinavam a doutrina errada, eles liam o Antigo Testamento, eles seguiam o Antigo Testamento, mas eles não conheceram aquilo que o profeta Isaías estava falando, que era de Jesus. O profeta Isaías estava falando que havia um novo renovo, que através dele nós ia chegar até os céus, através dele as nossas orações iam chegar até os céus. Então, se você for ver aqui, Isaías é o Antigo Testamento, e eles seguiam o Antigo Testamento, mas você vê que ser estudado, ser religioso não significa nada para Jesus, para Deus. Por quê? Porque se realmente eles conhecessem as Escrituras, eles não tinham perseguido e crucificado Jesus. Pelo contrário, eles iam acreditar, eles iam seguir os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus diz na sua passagem na Bíblia que derruba esse templo, que em 3 dias eu erguerei o meu templo. Então o que ele está querendo dizer? Que ele ia erguer a sua própria igreja, que era ele mesmo, o seu próprio ensinamento. Que a palavra diz que sem o Filho a gente nunca vai conseguir chegar ao Pai. Então, nessa mensagem que eu tenho trazido, que Deus tem colocado no meu coração, gente, que essa data que muitos vão se reunir para trocar chocolate, para trocar presente, bombom, gente, essa data não é só para comemorar isso. O preço foi pago e muito caro.
O preço foi pago muito caro. Mas você vê que em Isaías fala, capítulo Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O que está dizendo aqui? Que ele pegou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa que nos afastava de Deus e descarregaram tudo nas costas dele. Jesus veio para lutar contra a religiosidade na época, que era dos judeus, contra a ira de Satanás sobre a condenação sobre o homem e todas as outras coisas, e descarregaram tudo nas costas dele. Você pode ver aqui que na passagem diz que certamente que todos mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Gente, você vai ver que ele foi moído, dilaceraram Jesus. Dilaceraram, não teve dó, mas moeram, bateram nele. Para quem não entende, não lê muito a Bíblia, o castigo que foi dado a Jesus, que é a cruz levada até a crucificação, era um castigo romano, era uma condenação romana. E você vê que ele foi castigado numa condenação romana. Para quem lê, entende, não faz sentido. Que pecado que tinha aqui, que ele tinha feito para ser condenado no castigo romano. Eles queriam acabar com Jesus. Eles queriam parar, calar Jesus, mas eles esqueceram que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar para a glória de Deus Pai. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, e a palavra, eles pararam Jesus naquele instante. Mas eles esqueceram que a rocha ia ser removida, que Jesus ia reinar e vai reinar eternamente, que encontra até hoje. Então não pense você que é só pegar uma Bíblia e seguir Jesus. Não, pare e vê qual foi o preço pago para que você realmente clame o nome de Deus, para que você realmente se chegue até Deus. Não foi pouco. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar, porque a gente já estava condenado ao inferno. Jesus veio pagar um preço por nós não ia aguentar aquilo lá. Não pense você que você ia aguentar aquela cruz, não pense que você ia aguentar aquele cálice. Pedro fala para Deus: não, Jesus, deixa que eu tome esse cálice. E Jesus falou para ele que: Pedro, apartai de mim, Satanás. Que Satanás estava usando a boca de Pedro, porque o caminho que Jesus ia passar, nós seres humanos não ia suportar. Nós não ia aguentar aquela cruz. E você vê que o diabo não tem mais nada a ver com você. Desde que Jesus se entregou naquela cruz, ele não tem mais nada com você. É só você bater o joelho no chão e clamar no nome de Jesus. Clamar no nome de Deus, e você vai ter resposta. Eu não sei qual que é o seu problema, suas dificuldades, mas eu creio comigo que tudo que se pedires no nome de Jesus será dado. Mas não é que Deus é um gênio da lâmpada mágica, gente, que ele tem que dar... acha a lâmpada mágica, faz 3 pedidos e Deus vai te dar os 3 pedidos. Não é assim que funciona com Deus. Você tem que ter uma caminhada com Deus. Você tem que ter uma caminhada com Jesus. Que vocês vão se tornando um só. Você vai se conhecendo mais do Pai. Você vai se depender mais do Pai. Quanto mais você chega no Pai, mais você vai ser dependente dele. E eu venho trazer também nessa mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Esses dias eu vi um vídeo que um famoso foi numa igreja e ele fez um vídeo comentando. Não vou citar o nome do famoso para não ganhar mídia em cima dele, que eu não preciso disso. O único famoso que quero que me reconheça é Jesus, é Deus. Ele falou assim: não, da igreja, quando vai um famoso, dá uma seguradinha porque a gente ser famoso. Gente,
Quem realmente é da palavra pode entrar qualquer um que seja famoso. Nós não ligamos para isso. Nós ligamos para Jesus, o único famoso que nós que reconheça. Eu e o meu defeito é Jesus. Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser glorificado. Não pense você que tem muito dinheiro, você é melhor que o outro. Não esquece, Jesus veio para derrubar todo isso aí. Jesus, muitos dizem assim, vai lá ver como é que Jesus andava. Jesus andava com a prostituta. Gente, Jesus não andava com a prostituta. Pelo contrário, a prostituta que andava com Jesus. A prostituta que largou seus pecados para andar com Jesus. Porque os ensinamentos de hoje em dia querem seguir que o amor perdoa tudo, que o amor aceita tudo. Não, gente, o amor, sim, Jesus pregou o amor, mas vai ver o amor que Jesus falava. O amor meu não significa que eu te amo e eu aceito ver o meu irmão na lama, no pecado. Eu estou sendo conivente a ele. O amor que eu conheço, ele a orienta, ele ensina os ensinamentos de Deus. Ele sabe que o leitor da palavra de Deus sabe que se você permanecer no pecado, vai sobrar para você a morte. A Bíblia nos escreve que o salário do pecado é a morte. Então eu tenho trazido essa mensagem que todos agora vão se reunir em nome de Jesus para celebrar a morte dele. Mas, gente, não pense que é só dessa vez. Não pense que é só dessa vez. Jesus não morreu lá naquela cruz para você ganhar um chocolate hoje. Jesus é o Filho de Deus, ele desceu da glória para que eu e você sejam livres em Cristo. Para anunciar as boas novas, que é a salvação, que é a cura, o milagre. Então, gente, eu peço que vocês lembrem-se que o preço que Jesus pagou foi muito alto, não foi barato. Jesus se entregou. A Bíblia fala que ele foi uma ovelha muda levada ao matadouro. Era uma ovelha muda levada ao matadouro. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi e cumpriu a missão e hoje está à direita de Deus Pai. E é assim que eu creio nessa mensagem, que Jesus não morreu naquela cruz, não foi para mim e você ganhar um bombom. Foi para que você se achegue de novo até Deus, para que você volte para os caminhos de Deus. Mas eu não concordo com o que muitos fazem na igreja. Gente, Deus chamou José para ser governador lá no Egito, não foi dentro da casa dele. Se você acha que não é certo, que muitas igrejas estão fazendo, então vai e faça a diferença. Então vai e faz a diferença. É assim que Deus fala para mim, que não adianta nada. Deus chamou Davi para ser rei, não foi dentro da casa dele. Foi lá no Israel. Foi lá no povo de Israel que Davi foi rei. Que essa é outra mensagem que eu quero trazer mais para frente. Mas hoje o intuito é o quê? É trazer Jesus. Que muitos vão ver os filmes de Jesus aí, que vão passar na televisão, tem série, tem muitas mensagens. Gente, se você vê o filme, você já vê, mas na realidade foi muito pior do que aquilo. Colocaram nele coroa de espinhos, ele sendo o rei da glória. Zombaram, cuspiram nele, mas machucaram, chicotearam, humilharam ele. Mas ele levou todos os nossos pecados, ele levou todas as nossas transgressões. A palavra nos mostra que ele veio derrubar o sistema religioso que hoje em dia se encontra aí. Então não pense você que foi fácil. Não pense você que ser cristão é fácil. Você está enganado. Para ser crente é difícil. É luta, é perseguição. Mas tem vitória no final. Deus nos promete o quê? Perseverança. Que dar-te-ei a coroa da vitória. Qual que é a coroa da vitória? Ela é em cima. Paulo
Lê as cartas de Paulo, gente, apóstolo Paulo. As cartas de Paulo vão nos ensinar muito que o amor, não adianta eu falar em língua dos anjos, não adianta eu pregar bonito se não houver amor em mim. Não adianta. Só que esse amor que Paulo está referindo não é o amor de passar a mão na cabeça do teu irmão que está em pecado. O amor de Paulo referia ao que o amor é longânimo, é benigno, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, entendeu? Esse é o amor que Paulo estava pregando. E mais para frente, se vocês quiserem, eu trago uma mensagem sobre isso. E Paulo, ele foi seguidor de Cristo até o fim. Paulo não desistiu. Você vê que Paulo era um soldado romano. E Paulo, através de Paulo, ele perseguia muitos cristãos naquela época. E quem eram os cristãos naquela época? Os cristãos naquela época eram os discípulos de Jesus, eram os seguidores de Jesus. Que eu creio hoje na palavra. Jesus, assim como Jesus veio, pregou e viveu, ele fala que devemos ser os seus imitadores. A gente tem que ser imitadores de Cristo na fé, na perseverança, no modo de orar, no modo de pedir até Deus. E você vai ver se não vai ter resposta com Deus. E isso que Deus tem falado, que essa mensagem nesse dia, gente, que você reúne com sua família, mas lembre que Jesus pagou um preço muito alto para você. Ele pagou um preço muito alto para que você não seja condenado ao inferno. E você hoje, o véu foi rasgado. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. Que antigamente, para você ter a sua oração chegar até Deus, você tinha que ser um sacerdote, passar por uma santificação lá, para não ser consumido pela glória de Deus. E para você ver que Jesus veio para quebrar todos esses mandamentos aí. Que ele falava, derruba esse templo, que é o templo que está em Jerusalém, derruba esse templo, que em 3 dias eu erguerei e farei outro. E interessante que você vai ver que os judeus lá eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão esperando que Jesus venha aí. Só que dessa vez, quando Jesus vier, ele vai vir no seu poder e glória. A Bíblia nos fala que ele vai estar sobre as nuvens e dará autoridade sobre os seus anjos para pegar os seus escolhidos. E quem que é os escolhidos de Deus? É quem guardar a palavra. É quem me ama, guarda a minha palavra, Jesus fala. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Esse aqui. Não pense você também que, não, então eu vou seguir só os Novo Testamento e o Antigo. Não, é a Bíblia inteira. É a Bíblia inteira. Não é só o Novo Testamento. Pelo contrário, ele fala, eu não vim para transgredir a lei, mas sim para cumpri-la. E Jesus veio e cumpriu sua missão. E ele vai vir com poder e glória dessa vez. Ele vai vir com poder e glória. Na primeira vez, ele veio como servo. Ele veio para servir. Ele veio para morrer e padecer no meu lugar. Porque eu e você não suportaria o peso da cruz. Gente, o chicote é grosso. A cruz foi pesada. Vocês vão ver agora nesses dias, vocês vão ver o filme de Jesus. Gente, aquilo ali é só 1/3, mas eles pegaram para descerar Jesus. E você vê na palavra que fala assim, pelas nossas transgressões ele foi moído, pelas nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz está sobre ele. Aí pra você ver, hoje se você tem paz, foi porque Jesus pagou um preço lá, para que você hoje tenha paz. Hoje, se nós estivermos em paz, vivemos em paz, é porque Jesus pagou um preço lá. Não pense você que você está aqui por acaso, não pense você que você abre a Bíblia e pede algo de Deus e Deus responde por acaso. Não, gente. Jesus pagou um preço alto.
para me comprar e comprar vocês pelo sangue do Cordeiro, a palavra diz. Nós fomos comprados pelo teu sangue e pelas tuas feridas nós fomos curados. A palavra nos diz assim. Pelas suas feridas nós fomos curados. Não chicotearam ele, não bateram nele, não colocaram nele coroa de espinho, não crucificaram ele numa cruz. Mas Jesus, que eu conheço, não está lá naquela cruz. O meu Jesus que eu conheço, que falava para os discípulos, até os próprios discípulos que andavam com ele, estavam com ele todos os dias, não entenderam a mensagem dele. Até os discípulos que estavam com ele todo dia, via o milagre, via via os milagres, via as curas, as coisas, a multiplicação, tudo que Jesus fez, eles ainda duvidaram do que Deus estava falando. Os discípulos duvidaram do que Jesus estava falando, que ele ia morrer, ele ia ficar morto 3 dias, mas no 3º dia ele ia ressuscitar e ia estar lá nos céus. E ele está lá hoje, sentado à direita de Deus Pai, assim a Bíblia fala. Que num dia ideal, no tempo certo, ele vai deixar a sua glória para vir pegar todos que permanecerem fiel na palavra dele. É assim que eu creio. E é assim que eu creio que Jesus, sim, hoje, Jesus olha para a terra e vê quantos discípulos ele ganhou através do seu sacrifício. Quem que é digno, em Apocalipse fala que quem que é digno de abrir o livro? Somente ele. Por que Jesus é digno de abrir? Porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual outro pastor, qual outros deuses que morreram para os teus discípulos, para os teus servos? Você pode procurar em qualquer outra religião, em outros ensinamentos, vocês não vão achar nenhum que os deuses dele morreu para os seus discípulos. Mas na minha religião, na minha crença, na minha fé, eu te mostro que Jesus morreu por todos. Que naquela época, por todos, agora e por todos que há de vir. Jesus pagou um alto preço para comprar nós. Que não tem nada a ver mais com os diabos. Você é do diabo que você quer. Porque Jesus pagou um preço pela minha e sua vida. Ele derramou seu sangue santo, vertido, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus veio e pagou um preço. Ele veio pagar um preço. E assim, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não pense que lembrar de Jesus só nessa época. Lembre de Jesus todos os dias. Lembre de Jesus. Quando você for fazer algo errado, pense, será que Jesus fazeria isso? Será que se Jesus estivesse aqui hoje no meu lugar, ele faria isso? E vocês vão ver que sua vida vai ser abençoada em tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Tudo que você colocar a mão, você vai ser abençoado. É assim que eu creio. É assim que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Ora, gente. Ora pedindo o nome de Jesus. Que a Bíblia fala, tudo que pedires no meu nome vos será dado. Mas no nome de quem? No nome de Jesus. Não adianta eu orar em nome de Ciclano babando. Ciclano e outros deuses. Você não vai receber de Deus. Você vai só receber através de Jesus. Por quê? Porque foi ele o único que morreu naquela cruz por mim e por você. Você sabe disso. Que o único religião, a única crença que mostra que seu Deus morreu por nós foi Jesus. Então você pode procurar em outras religiões aí. Você pode procurar aí que você não vai achar nenhum Deus dele morrendo pelos teus discípulos. Mas na nossa religião, na minha religião, não, na minha crença, não religião, mas na minha fé, é Jesus. Como é que eu não vou ser fiel a Jesus? Se ele é o bom pastor, ele se entregou no meu lugar. Como eu não devo seguir ele? Por que eu não devo seguir ele? Não tem outro, gente. Não tem outro. Vocês podem procurar, vocês não vão achar. Você sabe que eu não estou falando mentira. Que a única salvação é através de Jesus. Creia em Jesus. E você vai ver que se ele não vai estar com os ouvidos atentos a você. Creia nele. Busque a ele enquanto há tempo. A palavra de buscar enquanto pode se achar.
E a palavra, aí você vai dizer, Adílio, como é que eu busco ele? A palavra diz que quando me buscares de todo o coração, rasgue na presença de Deus. Rasgue na presença de Deus. Através de Jesus, que você vai conseguir chegar até os céus. Essa é a mensagem que Deus tem falado para mim. Que nesse dia não é só ganhar bombom. Raciocine a sua vida, vê o que Jesus pagou para que você seja livre hoje. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário para que eu e você clamasse com liberdade, clamasse, buscasse Ele em espírito e em verdade. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa tarde. Que buscar enquanto se pode se achar. Que vai chegar uma hora que a Bíblia diz que a porta da graça vai ser fechada, vai ser batida. Você vai bater, mas nada vai ser respondido. Por quê? Porque Deus vai fechar os céus. Então busque enquanto é tempo. Vai, clama ao Senhor, louva a Deus, glorifica o nome dEle. Clama a Jesus, clama a Deus, que Deus vai atender aos seus pedidos, às suas orações. Mas só através de Jesus. É só através de Jesus. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Que Jesus seja o único na vida de vocês, assim como Jesus é na minha vida. Ele é o único da minha vida. Eu não prostro, não adoro outros deuses, a não ser Jesus. Eu faço como os seus discípulos fizeram. E eles teve vitória em Jesus. Os discípulos podem até não estar hoje aqui presente nessa terra, mas eu sei que eles estão ceando com Deus lá nos céus. Eu creio assim. Que eles estão partindo o pão e ceando com Jesus junto com Deus e seus anjos. É assim que eu creio. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Creia somente em Jesus, que vocês vão ter vitória. Creia somente em Jesus, que você vai ter a sua cura. Creia somente em Jesus, que você vai ter a sua libertação. Creia somente em Jesus, que você vai conseguir aquilo que o seu coração almeja. Creia somente em Jesus. Essa é a mensagem. E eu venho pedir desculpa por vocês, que eu estou gravando ao vivo. Se tiver barulho de cachorro, galinha, gente. Eu moro na roça, então é o que Deus colocou, é a ferramenta que eu tenho. Então, siga Jesus, leia a Bíblia. Hoje o ensinamento se encontra lá em Isaías 53. Lê Isaías 53. E você vai ver a mensagem. Que Isaías 53, lembrando para vocês que não é estudado na palavra. Eu não sou estudado na teologia, mas eu entendo a palavra que Isaías está falando. Isaías 53 estava referindo de Jesus. Mas Isaías não conhecia Jesus, mas conhecia o Deus dos deuses, que é o Deus Pai. E já estava falando o plano para o ser humano. O plano que foi pago. Qual que foi o preço pago? A cruz, gente. Mas ele venceu. A palavra diz que ele venceu. Qual que é a vitória? É a ressurreição de Jesus. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e vai reinar para todo sempre. É assim que eu creio. É em nome de Jesus. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa tarde. Eu agradeço a todos. Agradeço a todos e fico com Deus. Até a próxima mensagem.